Há dois problemas ocupacionais que são capazes de gerar problemas tanto no aspecto físico como no emocional dos trabalhadores. Esses aspectos são o burnout e o assédio moral, que sim continuam em tempos de pandemia. Em resumo, o burnout é a exaustão vital relacionada ao trabalho. Pesquisas demonstram que 33% dos trabalhadores brasileiros padecem de burnout. E outros levantamentos citados pelo International Stress Management Association apontam que até 70% da população possa ser atingida pela síndrome, que tem um forte impacto no desempenho de empresas e de órgãos públicos. O aumento significativo a cada ano está ligado tanto às condições de trabalho cada vez mais competitivas, como também ao tabu que se tem sobre o tratamento. As pessoas não querem ser rotuladas por ter uma doença, por ter burnout. Às vezes pode achar que está sendo uma pessoa preguiçosa, não entende que é uma doença. Mas esse fenômeno, ele se negligenciado, como é na maioria das vezes, adoece tanto o trabalhador como a instituição em si. E quais seriam então os sintomas do burnout? São desinteresse pelo trabalho, falta de concentração crônica, baixa autoestima, lapsos de memória, irritabilidade, insônia, fadiga, desânimo, dores pelo corpo. Perceber os indícios dessa síndrome permite procurar ajuda, seja dentro ou fora da empresa. Não é raro que o local de trabalho também precise de um tratamento. Então, não é só o trabalhador, como se o problema fosse só do trabalhador e ele que se resolva. O local do trabalho, os colegas, o chefe, também precisam observar se eles são coautores desse adoecimento. E trabalhar home office não livra as pessoas do burnout, mesmo em tempos de quarentena. A insatisfação, a ansiedade também podem persistir e fazer com que desencadeie o burnout. Portanto, a pressão no trabalho, um ambiente inadequado, as dificuldades contínuas que se tem, que são vivenciadas no emprego, nem sempre são resolvidas só com o distanciamento do escritório. E agora, falando sobre o assédio moral, que infelizmente tem se tornado muito comum nas instituições públicas e privadas. Então, esse desconforto que se tem nas relações a nível profissional fazem com que as vítimas do assédio moral elas acabem sofrendo de depressão e levando até mesmo ao suicídio. Evidentemente que os dados comprovam que as mulheres elas são as principais vítimas, sobretudo em países com maior disparidade de oportunidades de emprego. Aqui no Brasil, desde 2019, está tipificado no Código Penal que o assédio moral é crime. Então, nessa emenda, que foi escrito na Lei 4.742 de 2001, o assédio fica caracterizado pela ofensa reiterada à dignidade do assediado, resultando em sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função. O assédio moral ele pode desenvolver-se em burnout, mas não é necessário que os dois estejam ligados ao mesmo tempo. Em outras palavras, o trabalho não deve ser encarado como castigo, como aquela ideia de sofrimento, de que vou ter que trabalhar, a síndrome da segunda-feira e aquela ideia de finalmente sexta-feira para poder descansar. O trabalho deve ser encarado como algo que complementa a sua realização pessoal.